eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, o senhor, a senhora que estão participando da nossa programação da Escola Bíblica Dominical desta manhã, porque agora nós estamos apresentando algumas informações sobre a Escola Bíblica Dominical e essas informações são para posicionar os irmãos e orientar os irmãos e oferecer aos irmãos já um pequeno conteúdo preparando para a nossa Escola Bíblica, onde nós receberemos daqui a pouco o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica. E agora, então, através dos vídeos, os nossos irmãos enviam suas contribuições e nós aqui fazemos alguma colaboração com relação ao assunto a ser tratado hoje pela manhã. Muito bem, eu quero agora também informar que nós estamos já dando sequência ao nosso tema da Escola Bíblica Dominical, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. Lembrando que nós estamos transmitindo uma mensagem do Espírito Santo, aquela mensagem que repercute no meio da igreja fiel, e isso com relação aos marcadores proféticos, aqueles momentos em que se cumprem as profecias nos nossos dias, para que nós estejamos preparados, a igreja esteja preparada para o arrebatamento. E os nossos textos bíblicos que nós vamos falar aqui hoje são o livro de Apocalipse, capítulo 3, os versos 1 a 6 e também o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Vamos então à primeira pergunta da Escola Bíblica, e ela diz assim: lendo 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29, e de acordo com o que você assistiu na grande ceia mundial, descreva profeticamente o significado na ceia dos seguintes elementos. Então, a ceia que o Senhor Jesus transmitiu, ela teve um significado. Então, o primeiro elemento é o pão. Qual o significado do pão? O segundo elemento é o vinho. Qual o significado do vinho? E quem vai nos dar essa informação vai ser lá de Portugal, a nossa irmã Letícia Veríssimo. Ela é do nosso grupo de jovens, da nossa igreja lá em Portimão, lá no Algarve, no sul de Portugal, e a irmã é de nacionalidade portuguesa. Irmã Letícia, muito bem-vinda, à paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à questão número 1, o pão significa o corpo de Jesus partido na cruz pelas nossas vidas. O vinho significa a nova aliança no sangue de Jesus, como podemos ver em 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Letícia. Realmente o significado do pão na ceia está relacionado à morte de Jesus, ou seja, a morte falando ali do corpo, né? O corpo de Cristo ali morto na cruz, mas mostrando ali exatamente o que significa o pão, porque ele tinha dito isso: eu vou distribuir o pão, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Jesus nos deu o seu corpo, e o corpo de Cristo é a sua igreja amada. E também o detalhe também de Jesus ter morrido na cruz, né, pelas nossas vidas, como a irmã muito bem colocou aqui. E o vinho que fala da nova aliança, esse vinho também faz referência à ressurreição de Jesus. Então, o pão, a morte, e o vinho, a ressurreição de Jesus. Exatamente mostrando essa ressurreição, a vida, que é a vida que nós recebemos de Jesus através do seu Espírito Santo, que ele nos deixou como herança. Muito bem, obrigado então pela participação da irmã Letícia, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Muito bem, irmãos, a pergunta 2 agora, ela diz o seguinte, vamos ler. Lendo João, capítulo 17, verso 23 e 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, qual é o motivo profético pelo qual a grande ceia mundial foi realizada? Então, nós realizamos essa ceia mundial, mas dentro de um objetivo profético, um motivo profético. Então, quem vai nos dar a informação desse motivo vai ser o Rafael. Rafael Rocha é um jovem de lá da nossa igreja em Ciudad del Este, lá em Paraguai, no Paraguai. Vamos então ao Rafael. A paz do Senhor, Rafael. La paz del Señor, mis hermanos. En respuesta a la pregunta de número 2, nosotros podemos identificar en Juan 17, verso 23, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 22, la gratitud de la iglesia fiel por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz,
podemos identificar también a través de la cena mundial el testimonio de la iglesia que proclama que Jesús murió en aquella cruz por nosotros, resucitó y volverá para buscar a su iglesia. La paz del Señor Jesús a todos. Muito bem, Rafael, na primeira carta aos Coríntios está exatamente ali a manifestação da gratidão da igreja, né? A igreja que glorifica o Senhor, ela é grata ao Senhor pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, conforme o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, ali é o capítulo 16, né? Aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, 24 e 25, e também em João, no capítulo 17, né? Capítulo 17, no verso 23, o Senhor Jesus fala ali do que representa para nós a ceia do Senhor como um gesto de gratidão. Então, na verdade, nós sermos gratos a Deus por estarmos unidos, ou seja, estarmos para que pudéssemos ser perfeitos em unidade. Isso é um motivo de agradecermos ao Senhor. E também a grande proclamação é exatamente lá no capítulo 16, verso 22 de 1 Coríntios, quando ali aqueles que não amam a Jesus é anátema, mas aqueles que amam a Jesus é maranata, o Senhor Jesus vem. Muito boa a sua resposta, o Rafael Rocha, da nossa igreja lá em Ciudad del Este, no Paraguai. Muito bem, irmãos, agora a terceira, vamos lá, a terceira pergunta, ela diz assim, lendo Mateus capítulo 26, versos 26 e 27, profeticamente, porque o pão o Senhor Jesus abençoou e o vinho ele deu graças, ou seja, ele agradeceu pelo vinho. Vamos então agora a essa resposta da terceira pergunta, que nos vai ser dada lá da França. E quem vai nos responder é o nosso irmão obreiro André Litutuma. Ele é obreiro da nossa igreja lá em Nice, na França, uma igreja que já funciona há muito tempo. E esse nosso amado irmão está sempre conosco, participando da Escola Bíblica Dominical. Irmão André, a paz do Senhor Jesus. Mes sœurs et frères, la paix du Seigneur Jésus-Christ. L'église de Nice et de Toulon ont répondu à la question numéro 3. Et nous avons dit ceci. Le pain signifie le corps de Christ. Et le corps de Christ représente l'église. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait béni le pain. Cela veut dire que Jésus-Christ avait béni son église. En ce qui concerne le vin symbolise le sang de Jésus-Christ. Et le sang représente la vie que nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est la raison aussi pour laquelle Jésus-Christ avait rendu grâce pour le vin. La paix du Seigneur. Amém, meu irmão, exatamente isso. Quando o Senhor Jesus abençoou o pão, ele estava abençoando aquilo que era o corpo de Cristo, era a bênção do Senhor, por isso que ele abençoou o pão e distribuiu o pão. Mas com relação ao cálice, ou seja, com relação ao vinho, que representa o sangue de Jesus, agora ele não abençoou, porque o sangue de Jesus representa o seu Espírito Santo. Pelo contrário, agora ele deu graças pelo Espírito Santo estar conosco, e foi exatamente aquela representação do vinho que marcou a ressurreição de Jesus, né? E o apóstolo Paulo chega até a falar sobre isso, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã e, portanto, nós temos motivo para agradecer ao Senhor, dar graças por este vinho, por este cálice, pelo sangue de Jesus, pelo seu Espírito Santo, porque foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deu lá na ceia. Ele abençoou o pão, mas deu graças pelo cálice. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, irmão André, lá de Nice, da nossa igreja em Nice, na França. Muito bem, irmãos, a nossa quarta pergunta agora. Vamos passar para a quarta pergunta, porque ela diz assim, lendo Mateus, capítulo 26, versos 14 a 30, descreva o momento profético da noite. Traição e religião, entre parênteses. Noite em comparação com o momento que estamos vivendo. Então, aquele momento profético daquela noite em que Jesus foi traído, com o momento que nós estamos vivendo hoje como igreja. Quem vai nos fazer agora esta comparação, ou seja, quem vai descrever essa comparação desses dois momentos proféticos, vai ser o nosso irmão ungido, irmão Isângelo Sena.
O Isângelo, ele é ungido da nossa igreja lá em Brasília, no Distrito Federal. Isângelo, muito bem-vindo, à paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 4. O momento que antecedeu a ida do Senhor Jesus à cruz do Calvário, ele foi marcado pela presença de trevas. Era noite. E também foi caracterizado pela presença de um traidor, alguém que fazia parte do colégio apostólico, mas ainda assim estava comprometido os religiosos da época, os mesmos religiosos que perseguiam o Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela traz a expressão, na noite em que foi traído. Essa expressão, ela aponta profeticamente para os nossos dias. Hoje, há muitos que estão vivendo em trevas, sem a revelação da palavra, vivendo sem o conhecimento pleno do Evangelho eterno. Pessoas que, inclusive, estão comprometidas com movimentos, com a religiosidade, com uma fé que é estéril, uma fé que não transcende, uma fé que não conecta com a eternidade. Entretanto, nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque como igreja, a nossa experiência ela é diferente. A nossa experiência é com o corpo, a nossa experiência é com o sangue, e nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens no grande dia do arrebatamento. Maranata, o Senhor Jesus vem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Isângelo, é maravilhosa essa comparação, né? Aquele momento de trevas, daquela noite, né? O apóstolo Paulo chega a citar isso, na noite em que Jesus foi traído. Então ele foi traído num horário da noite, exatamente, um horário de trevas, de escuridão. E se não bastasse ser um momento da noite, ainda tinha no meio do colégio apostólico aquele que era o chamado o traidor, o traidor. A referência a Judas Iscariotes é sempre feita como aquele que traiu o Senhor Jesus. E esse momento ele transporta profeticamente para hoje, né? Como você muito bem colocou na sua resposta, que hoje estamos vivendo um momento em que estamos vendo, infelizmente, muitos traidores, aqueles que se levantam contra a obra do Senhor, aqueles que criticam a obra do Senhor, aqueles que estão alinhados com a religião, era o que Judas tinha feito, ele estava alinhado com os religiosos. E o dinheiro que saiu que serviu para pagar o preço da traição, esse dinheiro saiu dos cofres dos religiosos. Então isso é muito importante, o momento que nós estamos vivendo hoje, como nos identificamos exatamente com esse momento, nessa hora de trevas e escuridão espiritual do mundo, mas também da religião, e nesta hora termos pessoas que estão às vezes no nosso meio e de repente eles se dirigem aos religiosos, estão mancomunados com os religiosos e atrelados a eles, alinhados a eles, de acordo com eles, e acabam traindo a verdadeira fé nessa última hora. Muito bem colocado na sua resposta, eu fiz questão até de fazer algumas anotações da sua resposta, foi muito boa a sua resposta e muito completa. Deus abençoe então, viu? Amém, irmãos? Vamos partir agora para a quinta pergunta, que foi dirigida às crianças intermediárias e adolescentes. E ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas? Esse versículo 6 de Apocalipse, no capítulo 3, está ainda relacionado à igreja de Sardes. Foi a última recomendação feita a essa igreja, que aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, que ouvissem o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ver então a resposta das crianças intermediárias e adolescentes. Primeiro, nós vamos lá para o Amapá e vamos ouvir ali o Miguel e a Sofia, que são da classe de intermediários da igreja de Macapá, que é a capital do estado do Amapá. Depois vamos para o Rio de Janeiro e lá temos a Daniela Diógenes, é da classe de intermediários da igreja lá em Armação dos Búzios. Há muito tempo a Daniela não faz parte, não tem participado conosco, mas ela sempre envia os vídeos, muito atenta à participação da Escola Bíblica. Vamos então a esses dois vídeos em sequência. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Miguel e Sofia, respondendo à pergunta das crianças que diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas? Significa dar ouvidos à revelação do Senhor, que recebemos através dos dons espirituais. A paz, Senhor Jesus, irmãos. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Ouvir a voz do Espírito Santo significa obedecer ao Espírito Santo.
E os que estão ouvindo a voz do Espírito Santo nesse momento em que o Senhor Jesus ainda não voltou, serão arrebatados e ouvirão a trombeta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, Daniela. Ouvir a voz do Espírito Santo significa exatamente obedecer. Não é uma questão de ouvir com som audível, mas é dar ouvidos e atender, ou seja, obedecer. Muito bem colocado na sua primeira frase, viu? E aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito Santo nessa última hora, eles sabem muito bem que Jesus voltará e estarão prontos para ouvir a trombeta. Eu diria até, Daniela, o toque da trombeta, né? Muito boa a sua colocação. Esses sim, esses ouvirão o toque da trombeta. Também gostei muito da resposta do Miguel e da Sofia. Muito bem, os dois ali. O que significa nessa última hora aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Significa exatamente isso, dar ouvidos àquilo que vem do Senhor, aquilo que provém do Senhor e mais, que nós recebemos através dos dons espirituais. Então isso foi muito bem colocado pelo Miguel e pela Sofia, lá da nossa igreja de Macapá, no estado do Amapá, bem no norte do país. Obrigado então pela participação de vocês, glória a Jesus. Então, irmãos, para a sexta pergunta agora, nós vamos agora ouvir o nosso grupo de acessibilidade. A pergunta é a mesma, ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas? Então vamos ouvir primeiro a resposta lá do Distrito Federal. Quem vai responder é a Alice Stefanini, ela é do grupo de crianças, a primeira resposta do Distrito Federal, ela é da Alcione Silva, do grupo de senhoras, a nossa irmã do grupo de senhoras, da Igreja de Brasília. Depois, no estado do Espírito Santo, sim, nós vamos ouvir a Alice Stefanini, que é uma criança da nossa igreja lá no município da Serra. Vamos então aos dois vídeos em sequência. Pergunta para acessibilidade. A irmã Alcione, da Igreja do Itapuã, Brasília, DF, vai responder. Irmã Alcione, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas? Prestar atenção ao que é falado na igreja. Isso, prestar atenção ao que é falado na igreja. Amém? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Alice, da classe de acessibilidade, irá responder a pergunta de número 6. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas? Responde para nós, Alice. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Alice. Eu gostei da leitura do quadro que você segurou na sua mãozinha, mostrando exatamente ali a sua alegria, o seu semblante de alegria, ali no momento em que você apresenta nesse quadro a sua resposta, aquilo que fala exatamente em prestar atenção ao que é falado na igreja, especialmente quando recebemos mensagens de Deus através dos dons espirituais. Então essa leitura aí do que foi colocado na frase que você segurou na sua mãozinha mostra exatamente a sua alegria, né? O seu semblante de alegria de participar da Escola Bíblica Dominical. E também a irmã Alcione respondeu muito bem, que é isso mesmo, irmã, é prestar atenção àquilo que é falado na igreja, ou seja, falado da parte do Espírito Santo na igreja, nós temos que prestar atenção. Obrigado pela participação da irmã, glória a Jesus. Muito bem, agora vamos à parte final, que é a apresentação dos nossos bebês, aquela classe de 0 a 3 anos de idade e que é participativa na Escola Bíblica Dominical. Todo fim de semana eles enviam as contribuições, as mães fazem questão de postar os vídeos para mostrar que os seus bebezinhos, eles estão participando da Escola Bíblica, das crianças, estão aprendendo, assimilando a palavra do Senhor. Isso é muito importante. E nós vamos ter hoje o primeiro bebê, é de lá da Bahia, da cidade de Guanambi, e trata-se do Lucas Bernardo. Depois vamos ao estado de Minas Gerais e a Yasmin Nascimento, lá de Ponte Nova, vai também nos apresentar algo maravilhoso. São os nossos bebês no final aqui dessa primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos aos dois vídeos então, também em sequência. Na pergunta 5, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas? Significa dar ouvidos às revelações do Senhor
por meio dos dons espirituais. A paz do Senhor. Yasmin, a paz do Senhor Jesus. Pergunta para Cis. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas? Ser o quê? Obediente. A quem? A Deus. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Yasmin, que maravilha o seu momento de você responder, né? Acompanhando aí a resposta da mamãe, né? Acompanhando atentamente e com a sua Bíblia na mão, né? Passando a sua mãozinha aí na Bíblia, já sabendo que a resposta que você está ouvindo, ela está escrita aí num livro, que amanhã ou depois você vai aprender a ler e vai ler essa Bíblia em nome de Jesus. E eu achei muito importante também o momento em que você, ao expressar ali que, na verdade, a questão ali é uma questão de ser obediente ao Senhor, você tirou o dedinho ali da boca para poder falar na questão de obediência. E a obediência é exatamente ao Senhor Jesus, como você muito bem respondeu. Glória a Deus. Também o Lucas Bernardo. Lucas, achei interessante que ao longo da sua resposta, o cachorrinho latiu, né? Isso significa que o latido do cachorrinho era para mostrar exatamente que ele também estava interessado ali em você, viu? Muito boa a sua resposta, repetindo ali as palavras da mamãe, né? Isso significa exatamente dar ouvidos às revelações do Senhor por meio dos dons espirituais. Muito bem respondido, Lucas. Obrigado pela sua participação. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para a mamãe, a paz do Senhor para a Yasmin e também para a mamãe da Yasmin. Que Deus abençoe, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, chegamos assim ao final dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e eu recomendo que você permaneça conosco no nosso canal do YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos o conteúdo doutrinário, todo o ensino doutrinário da Escola Bíblica Dominical e recomendo que você não perca isso, porque vai ser muito útil para a edificação espiritual. Até lá, então, e a paz do Senhor Jesus.